Talvez o seu medo do futuro seja um medo de que vai faltar alguma coisa para você e para tua família. O medo de faltar dinheiro, de faltar algum recurso para pagar as contas, né? E, e eu te entendo, porque eu também sou ser humano e nós somos tentados a ter esse medo do futuro mediante quando nós olhamos para os desafios econômicos, quando nós olhamos para os desafios profissionais que traz o recurso financeiro para nossa casa. Então, eu tenho uma palavra de Deus para você, seja muito bem-vindo em mais um vídeo devocional aqui no Cola na Videira. Cola na Videira é um convite. E quando esse medo vem, nós precisamos recorrer à palavra de Deus. Não só quando o medo vem, né? Mas se o medo veio, tu tem que correr imediatamente para a Bíblia e não ficar muito tempo neste medo, não é? A Bíblia é para todo tempo, mas principalmente quando vem esse medo, é aí que você tem que parar tudo e correr para a palavra do nosso Deus. Então, por quê? Jesus ele disse: não, Mateus capítulo 6, versículo 34. Não se preocupem com o dia de amanhã, ou não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Então Jesus ele fala para a gente se preocupar, ocupar a nossa mente, ocupar os nossos pensamentos com as coisas que temos para fazer hoje e não com o amanhã. E quando ele fala isso, é o final do ensino sobre as preocupações da vida, no livro de Mateus, capítulo 6. Mas ele começa o ensino no versículo 25, onde ele diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto o que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto o que irão vestir. Mas por isso o quê, Jesus? Aí você tem que ir para entender o contexto. Ele fala aqui, ó, no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, que é um senhor, que tem um senhor chamado Mamon. Por isso digo a vocês, não se preocupem. Então, quando Jesus fala sobre as preocupações da vida, ele fala mediante uma resposta dele mesmo sobre o ensino de vocês não podem servir a dois senhores, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon. Servindo a Mamon, você despreza a Deus. Servindo a Deus, você despreza a Mamon, que é o senhor do dinheiro. Então, muitos dos nossos medos futuros é por falta de dinheiro, por pensarmos que vai faltar recurso, vai faltar para pagar as contas, etc. Preocupação financeira com a nossa família, etc. Então, Jesus ele fala para a gente se concentrar em servir a Deus, se concentrar em Deus. E um pouco mais anteriormente aqui, no versículo 22, Jesus ele disse: os olhos são a lâmpada do corpo. Então, para você entender Mateus 6, 34, guarde isso, família. Para você entender Mateus capítulo 6, versículo 34, um versículo extremamente conhecido, onde Jesus fala: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, nós precisamos ir lá para o versículo 22. E aí se lê do 22 até o 34. Porque no 22 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Ou seja, eh, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. E aí ele fala sobre ninguém pode servir a dois senhores. Então, anota aí. Ahn, os olhos são a lâmpada do corpo, palavras de Jesus. E também está escrito na Bíblia, e aí você não precisa abrir aí agora, só escute em Salmos 119, versículos 105, diz assim: lâmpada para os pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Então, os nossos olhos, eu tenho duas maneiras de olhar: olhar de acordo com a minha natureza humana ou olhar de acordo com a palavra de Deus. Olhar de acordo com a natureza humana, as situações da nossa vida vai nos levar para o medo do futuro, vai nos levar para o medo, vai nos levar para a escassez, vai nos levar para o medo do futuro, para as preocupações sobre dinheiro, se vai ter, se não vai ter, se vai faltar ou se não vai faltar. Mas quando a gente decide olhar para as situações da nossa vida mediante a palavra de Deus, nós temos a possibilidade de ser guiado por essa palavra de Deus, que pode ser a, que pode ser não, é a lâmpada para os nossos
caminhos, a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, como diz o salmista. Então, é uma visão de vida de acordo com a palavra de Deus. E nós precisamos, e essa é uma instrução para você aqui nesse devocional. Escolha onde os seus pensamentos vão estar hoje. Foi isso que Deus falou para mim hoje através da Bíblia. Escolha, Bruno, onde estarão os pensamentos seus no dia de hoje. Que esteja na minha palavra, que esteja pensando conforme eu ensino na palavra, sabe? Então eu quero te dar 3 ensinos aqui nesse devocional de hoje sobre essa instrução de Jesus, sobre essa palavra de Jesus. Não se preocupe com o dia de amanhã. Quando você lê do versículo 22 até o 34, você vai ver Jesus fazendo um paralelo ah, com os passarinhos, com as aves do céu. Observem as aves do céu, que não semeiam e não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que estás nos céus, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Ou seja, você tem valor para Deus. A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. E a gente precisa lembrar disso, e agora você está sendo lembrado disso. Então não se preocupe com o dia de amanhã, porque você tem valor para Deus. Ele não está dizendo isso de forma aleatória, ele está dizendo, você tem valor para Deus. Primeira coisa. A segunda coisa que ele vai dizer mais à frente, no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que estás nos céus sabe do que vocês precisam. Ou seja, aí ele vai dizer, peraí, aí ele vai dizer assim, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque a presença do Pai antes de tudo. Então a primeira coisa é, você tem valor para Deus. A segunda coisa é, busque a presença deste Deus que é teu Pai antes de tudo, antes de toda a rotina do teu dia. Busque a presença desse Deus Pai. E a presença de um Pai traz segurança para nós. A presença de um Pai traz proteção para nós. Ainda mais um Pai que é Deus, não é? Então, a segunda instrução é essa: busca a presença do Pai antes de tudo. 3, escolha onde os seus pensamentos estarão hoje. E tenha cuidado com os seus olhos, porque onde você olha pode disparar um gatilho, pode te disparar num caminho de ansiedade. Então, preste atenção no que você está olhando ao longo do dia, na tela do celular, as pessoas. Preste atenção aonde você está olhando, o que você está vendo ao longo do seu dia, porque isso pode te estar trazendo ansiedade, preocupação e medo do futuro. Então, são 3 instruções muito claras. Você tem valor para Deus. Busque a presença do Pai antes de tudo e escolha onde os seus pensamentos estarão hoje. Então, nesse item de buscar a presença do Pai antes de tudo, é oração, viu? É oração. É o seu tempo de qualidade com Ele. Paulo vai ensinar isso para a gente lá no livro de Filipenses, para lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades. Quando ele fala isso, é oração. É oração. Como Deus falou ao longo da semana inteira, está falando com a gente aqui no Cola na Videira. Oração sem nenhuma distração. Funciona, é funcional e você precisa ver na sua vida. Que Deus te abençoe. Eu oro em nome de Jesus que você tenha recebido uma renovação nos seus pensamentos, que você tenha recebido algo prático da palavra de Deus, não é minha, mas da palavra de Deus, para que você possa praticar aí no seu dia, dentro do que você está vivendo. Os desafios podem ser grandes, você pode ter uma série de medos, mas escolha deixar aqui nesse devocional todo o medo do futuro. Não lhes faltará nada. Fique com Deus, que é teu Pai, e compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga que você sabe que está sofrendo com medo do futuro, que esteja passando por problemas financeiros, profissionais, porque essa palavra vai chegar, né, na alma dessa pessoa. E se você é essa pessoa, curte esse vídeo, compartilha para que o YouTube possa convidar outras pessoas a assistirem essa mensagem. Tá bom? Deus abençoe, tamo junto, colado na videira e até o próximo vídeo devocional. Fiquem com Deus.